Era uma terça-feira chuvosa em São Paulo quando Fernanda Santos, de 28 anos, chegou ao hospital municipal correndo pelos corredores. Seus gritos ecoavam pelas paredes frias do pronto-socorro, uma dor que parecia vir das profundezas de sua alma. Por favor, me ajudem. Algo está errado. Os enfermeiros correram para recebê-la. Fernanda estava grávida de 8 meses, mas algo em seus olhos revelava um terror que ia muito além de uma dor comum de parto. Suas mãos tremiam enquanto agarrava o ventre, como se tentasse conter algo que estava tentando sair. O Dr. Ricardo Mendes, obstetra com mais de 15 anos de experiência, nunca havia visto uma gestante naquele estado. O ventre de Fernanda se movia de forma estranha, não com os movimentos suaves de um bebê, mas com contrações violentas e irregulares que faziam sua pele se esticar de maneira grotesca. Doutora, olhe isso, os batimentos cardíacos estão completamente erráticos. A enfermeira apontava para o monitor com os olhos arregalados. O que deveria ser um ritmo cardíaco normal de feto mostrava picos e quedas que não faziam sentido médico algum. Era como se houvesse múltiplas fontes de batimentos cardíacos, todas em ritmos diferentes. Fernanda foi levada rapidamente para a sala de cirurgia. Enquanto preparavam os equipamentos, ela sussurrou algo que fez o sangue do Dr. Mendes gelar. Ele não para de se mover. Não é normal. Sinto como se algo estivesse me comendo por dentro. O médico tentou acalmá-la, mas suas próprias mãos começaram a tremer quando tocou o ventre da paciente. Havia algo ali, algo que se movia com uma força e agressividade que desafiava qualquer explicação médica. Era como se uma criatura estivesse lutando para sair, arranhando e mordendo de dentro para fora. A anestesia foi aplicada e Fernanda finalmente parou de gritar. O silêncio na sala de cirurgia era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos monitores e da respiração pesada da equipe médica. Todos sabiam que algo estava terrivelmente errado, mas ninguém estava preparado para o que encontrariam. Dr. Mendes fez a primeira incisão. Imediatamente um líquido escuro e viscoso começou a escorrer, um fluido que não se parecia com o líquido amniótico normal. O cheiro era nauseante, uma mistura de carne podre e algo químico que fez vários membros da equipe cobrirem o nariz. Meu Deus, o que é isso? A enfermeira recuou instintivamente. O líquido que saía do ventre de Fernanda tinha uma consistência gelatinosa e uma cor que oscilava entre marrom e verde. Pior ainda, parecia se mover sozinho, como se estivesse vivo. Conforme o Dr. Mendes aprofundava a incisão, o horror se intensificava. Não havia um bebê normal ali dentro. Em vez disso, encontrou uma massa pulsante e babosa, do tamanho de uma criança, mas com características que desafiavam qualquer descrição médica. A superfície era lisa e úmida como a pele de um anfíbio, mas coberta por pequenas protuberâncias que se moviam independentemente. Isso não é humano. O residente que assistia à cirurgia murmurou as palavras que todos estavam pensando. A criatura, porque não havia outra palavra para descrever aquilo, tinha membros, mas eles eram alongados e desproporcionais. Onde deveria haver um rosto, existia uma massa de tecido que pulsava constantemente, com pequenas aberturas que se abriam e fechavam como bocas famintas. O que mais perturbava a equipe médica era que a criatura estava claramente viva. Ela se movia com propósito, seus membros estranhos se contraindo e relaxando como se estivesse tentando nadar em direção à luz. Quando o Dr. Mendes tentou removê-la completamente, sentiu resistência, como se ela estivesse relutante em deixar o corpo de Fernanda. Foi então que perceberam a verdade mais horripilante. A criatura não estava apenas vivendo dentro de Fernanda. Ela estava se alimentando dela. Pequenos tentáculos finos como cabelos estavam conectados às paredes do útero, sugando nutrientes diretamente do corpo da mãe. O que eles pensavam ser uma placenta normal era na verdade uma rede complexa de parasitismo. Ela está morrendo, perdendo muito sangue. Os monitores de Fernanda começaram a disparar alarmes. A criatura, ao ser removida de seu hospedeiro, parecia estar levando consigo a força vital de Fernanda. Era como se ela fosse apenas um casulo humano para algo que nunca deveria ter existido. Dr. Mendes trabalhou freneticamente para salvar Fernanda, mas a criatura continuava se movendo em suas mãos. Ele a colocou em uma bandeja metálica, onde ela continuou a se contorcer por vários minutos. O som que fazia era indescritível. Não era choro de bebê, mas uma espécie de guincho úmido e gutural que fazia a pele de todos arrepiar. Doutor, olhe os dedos dela. A enfermeira apontava para as extremidades da criatura. O que pareciam ser dedos normais tinham pequenas ventosas nas pontas, como tentáculos de polvo. E conforme observavam, essas ventosas se abriam e fechavam, como se estivessem procurando algo para se agarrar e sugar. A situação ficou ainda mais sinistra quando perceberam que a criatura estava tentando voltar para Fernanda.
Seus movimentos aparentemente aleatórios, na verdade, a direcionavam constantemente em direção à mesa de cirurgia. Era como se ela soubesse exatamente onde estava sua fonte de vida e desesperadamente tentasse retornar. Dr. Mendes tomou uma decisão que o assombraria pelo resto da vida. Ele cobriu a criatura com um pano e a levou para longe da sala de cirurgia. Mas mesmo através do tecido, todos podiam ver seus movimentos se tornando mais desesperados e violentos. Fernanda foi estabilizada, mas quando acordou da anestesia, suas primeiras palavras foram ainda mais aterrorizantes. Onde está meu bebê? Posso sentir. Ainda posso senti-lo me chamando. Ela não deveria ter consciência alguma da criatura. Tecnicamente, ela havia dado à luz e deveria estar procurando por um bebê normal. Mas de alguma forma, Fernanda mantinha uma conexão com aquela coisa, uma ligação que ia além da compreensão médica. Nas horas que se seguiram, o hospital se tornou um local de pesadelos. A criatura, isolada em um laboratório, continuava viva e ativa. Ela havia parado de se mover freneticamente, mas agora emitia sons constantes, uma espécie de chamado que apenas Fernanda parecia entender. Ela está me chamando, posso ouvir. Ela tem fome. Fernanda começou a ficar agitada, tentando sair da cama mesmo com os pontos da cirurgia ainda frescos. Os enfermeiros tiveram que amarrá-la para impedi-la de ir até o laboratório onde a criatura estava sendo mantida. Dr. Mendes decidiu chamar especialistas, biólogos, parasitologistas, até mesmo veterinários, qualquer pessoa que pudesse explicar o que eles haviam encontrado. Mas ninguém conseguiu dar uma resposta satisfatória. A criatura não se encaixava em nenhuma classificação conhecida. O que mais perturbava os especialistas era a estrutura interna da criatura. Raios-X mostraram que ela possuía órgãos, mas não órgãos humanos. Era como se fosse uma versão corrompida de um feto, desenvolvida especificamente para parasitar um hospedeiro humano. Seus pulmões eram estruturas que filtravam sangue em vez de ar. Seu coração bombeava fluidos que não eram sangue humano normal. Isso não evoluiu naturalmente, é como se fosse projetado. O comentário do biólogo Dra. Silva fez todos na sala se entreolharem. A implicação era terrível. Se aquela criatura havia sido projetada, quem ou o que a havia criado? Fernanda, enquanto isso, estava deteriorando rapidamente. Não fisicamente, sua cirurgia havia sido bem-sucedida, mas mentalmente. Ela insistia que podia ouvir a criatura, que ela precisava voltar para ela. Durante a noite, os enfermeiros a encontraram tentando mastigar os próprios pulsos, tentando se machucar o suficiente para que a levassem de volta ao laboratório. Ela está com fome. Ela precisa de mim. No terceiro dia, aconteceu algo que ninguém havia previsto. A criatura começou a definhar. Sem sua conexão com Fernanda, ela estava literalmente morrendo de fome. Mas em suas últimas horas, ela fez algo que traumatizou toda a equipe médica. Ela começou a tentar falar. Os sons que saíam dela não eram palavras humanas, mas tinham cadência e ritmo de fala. Era como se ela estivesse tentando se comunicar, implorando em uma linguagem que nenhum humano poderia entender. Dr. Mendes, contra todos os protocolos, decidiu levar Fernanda para ver a criatura uma última vez. Talvez isso quebrasse a conexão psicológica que ela parecia ter desenvolvido. Talvez vendo a criatura morrer, ela finalmente conseguisse seguir em frente. O que aconteceu naquele laboratório nunca foi oficialmente documentado. Mas os enfermeiros que estavam presentes relataram que no momento em que Fernanda viu a criatura, ambas reagiram simultaneamente. Fernanda começou a chorar lágrimas de sangue, enquanto a criatura teve um último espasmo violento antes de ficar completamente imóvel. Meu bebê, meu pobre bebê. Fernanda murmurou essas palavras antes de desmaiar. Quando acordou, ela não se lembrava de nada dos últimos dias. Para ela, havia dado à luz um bebê que nasceu morto, uma tragédia comum, mas explicável. A criatura foi cremada em segredo. Todos os envolvidos assinaram acordos de confidencialidade. Oficialmente, Fernanda Santos teve um aborto espontâneo no 8º mês de gravidez devido a complicações não especificadas. Mas Dr. Mendes nunca conseguiu esquecer. Nos meses que se seguiram, ele desenvolveu uma obsessão em entender o que havia acontecido. Pesquisou casos similares, estudou parasitologia, chegou até mesmo a consultar especialistas em fenômenos inexplicados. Foi durante suas pesquisas que ele encontrou outros casos. Não muitos, mas o suficiente para formar um padrão perturbador. Mulheres que davam à luz criaturas que não eram humanas. Sempre isoladas, sempre silenciadas, sempre tratadas como aberrações médicas únicas. Em um artigo médico obscuro de 1987, ele encontrou uma descrição quase idêntica ao que havia acontecido com Fernanda.
Uma mulher em Recife, também grávida de 8 meses, também deu à luz uma criatura parasítica. O médico que a tratou, Dr. Antônio Rocha, havia escrito um relatório detalhado antes de morrer em um acidente de carro 3 semanas depois. Dr. Mendes começou a perceber que não estava lidando com anomalias médicas aleatórias. Havia um padrão, uma conexão que ia além da medicina convencional. E quanto mais ele investigava, mais se convencia de que alguém ou algo estava deliberadamente criando essas abominações. A confirmação veio 6 meses depois, quando Fernanda retornou ao hospital. Ela estava grávida novamente. E desta vez ela não parecia surpresa ou assustada. Ela parecia expectante. Dr. Mendes, eu sabia que o senhor estaria aqui. Preciso que faça meu parto novamente. A frieza em sua voz fez o médico recuar. Esta não era a mesma mulher traumatizada que ele havia operado. Havia algo diferente em seus olhos, algo predatório e calculista. Fernanda, você se lembra do que aconteceu da última vez? Lembro de tudo, doutor. E desta vez vou estar preparada. Dr. Mendes sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Fernanda não estava ali para receber ajuda médica. Ela estava ali para completar algo que havia sido interrompido da primeira vez. E pior ainda, ela não estava sozinha. Nos corredores do hospital, outras mulheres grávidas começaram a aparecer, todas com a mesma expressão fria e determinada, todas parecendo saber exatamente o que queriam, e todas parecendo reconhecer umas às outras como se fossem parte de algo maior. O Dr. Mendes percebeu que havia tropeçado em algo muito mais sinistro do que uma anomalia médica. Ele estava diante de uma conspiração que usava mulheres humanas como incubadoras para criar algo que não deveria existir. E agora, essas mulheres estavam voltando para terminar o que haviam começado. Naquela noite, Dr. Mendes tentou ligar para as autoridades, mas descobriu que seus telefones haviam sido cortados. Tentou sair do hospital, mas as portas estavam trancadas. As mulheres grávidas haviam tomado controle do hospital, e ele estava preso no centro de seus planos macabros. Durante as próximas 48 horas, o hospital se transformou em um verdadeiro matadouro. Dr. Mendes foi forçado a assistir enquanto uma por uma, as mulheres entravam em trabalho de parto. Mas desta vez elas estavam preparadas para o que nasceria delas. A primeira foi uma mulher de cabelos cacheados que se identificou apenas como mãe número 2. Quando a criatura babosa saiu de seu ventre, ela não gritou de horror como Fernanda havia feito. Em vez disso, ela sorriu e estendeu os braços para receber a abominação como se fosse um bebê normal. Vem para a mamãe, meu lindo. A criatura, similar àquela que havia nascido de Fernanda mas ligeiramente maior, se arrastou até os braços da mulher. Dr. Mendes observou horrorizado enquanto ela a alimentava, não com leite materno, mas com seu próprio sangue, mordendo o próprio pulso e deixando a criatura sugar diretamente da ferida. O que mais o aterrorizou foi perceber que a criatura não estava apenas se alimentando. Ela estava crescendo, visivelmente. A cada gole de sangue, ela ficava maior, mais definida, mais inteligente. Doutor, o senhor precisa entender. A voz veio de uma mulher loira aparentando uns 35 anos, que se aproximou dele com uma barriga de 9 meses. Nós não somos vítimas. Nós fomos escolhidas. E agora nossos filhos vão herdar a terra. Dr. Mendes tentou correr, mas descobriu que suas pernas não obedeciam. Olhando para baixo, viu pequenos tentáculos transparentes saindo do chão, enrolados em seus tornozelos. As criaturas já nascidas estavam usando seus apêndices para controlá-lo, mantendo-o imóvel. A segunda criatura nasceu de uma adolescente que não podia ter mais de 17 anos. Esta era diferente das outras, menor, mas com movimentos mais ágeis e coordenados. Ela se moveu imediatamente em direção aos equipamentos médicos, seus tentáculos interagindo com os fios e máquinas de uma forma que parecia impossível para algo tão jovem. Esta aqui é a nossa técnica, explicou a mulher loira. Ela entende máquinas. Vai nos ajudar a espalhar a mensagem. Dr. Mendes assistiu em horror absoluto enquanto a pequena criatura manipulava os computadores do hospital. As telas mostravam mapas do Brasil, com pontos vermelhos marcando cidades em todo o país. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife. Todas tinham múltiplos pontos piscando. Quantas de vocês existem? Centenas, respondeu a mulher com um sorriso que revelou dentes ligeiramente pontudos. E em breve milhares. A terceira criatura foi a mais perturbadora de todas. Quando saiu do ventre de uma mulher morena, ela imediatamente olhou diretamente para Dr. Mendes. Não com os olhos sem foco de um recém-nascido, mas com a inteligência calculista de um adulto. E então, impossível como parecia, ela falou. Dr. Ricardo Mendes. Finalmente nos conhecemos.
A voz era estranha, gutural, mas distintamente articulada. Dr. Mendes sentiu seu coração parar momentaneamente. Como? Como você sabe meu nome? Nós sabemos muitas coisas, doutor. Sabemos que você tem uma filha de 12 anos chamada Sofia. Sabemos que ela estuda na Escola Municipal João 23. Sabemos que ela volta para casa sozinha todas as terças e quintas. O terror que Dr. Mendes sentiu nesse momento foi além de qualquer coisa que havia experimentado. Essas criaturas não eram apenas aberrações médicas. Elas tinham acesso a informações, tinham uma rede, tinham planos específicos. O que vocês querem? A criatura que havia falado se arrastou mais para perto, deixando um rastro brilhante de muco atrás de si. Queremos evoluir, doutor. A humanidade teve sua chance. Agora é a nossa vez. Durante as horas seguintes, Dr. Mendes foi forçado a assistir uma verdadeira aula sobre a origem dessas criaturas. Descobriu que elas não eram resultado de mutações aleatórias ou experimentos humanos. Eram algo muito mais antigo e calculado. Segundo as mulheres, que ele agora percebia não serem mais completamente humanas, essas criaturas existiam há séculos, esperando o momento certo para se manifestar. Elas se alimentavam da essência vital humana, mas precisavam de hospedeiros para se reproduzir. Por que agora? Perguntou Dr. Mendes, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Porque a humanidade está morrendo, doutor. Vocês estão matando o planeta, se matando uns aos outros, perdendo sua capacidade de evolução. Nós somos o próximo passo. A quarta criatura nasceu com algo que Dr. Mendes inicialmente pensou serem defeitos, mas rapidamente percebeu serem adaptações. Ela tinha estruturas similares a guelras nas laterais do pescoço e membranas entre os dedos das mãos e pés. Esta vai viver nos oceanos, explicou uma das mulheres. Quando os humanos poluírem completamente a Terra, nós teremos nos adaptado aos mares. A quinta criatura tinha uma pele mais espessa e olhos adaptados para pouca luz. Subterrânea foi a simples explicação. Dr. Mendes começou a entender a verdadeira magnitude do que estava presenciando. Não era apenas uma infestação. Era uma substituição planejada e sistemática da espécie humana por algo novo. Algo que havia estudado a humanidade por séculos e estava pronto para assumir seu lugar. A sexta criatura foi a que mais o perturbou. Ela nasceu parecendo quase humana, quase. Se não fosse pelos olhos completamente negros e pela forma como se movia, poderia passar por uma criança normal. Infiltradora, disse a mulher loira. Esta vai viver entre os humanos, aprender com eles, se preparar para quando chegar a hora da transição final. Quantas fases existem neste processo? Perguntou Dr. Mendes, embora sua voz estivesse tremendo tanto que mal conseguiu formar as palavras. 3. A primeira foi a identificação e seleção das hospedeiras. A segunda é o nascimento e desenvolvimento das primeiras gerações. A terceira. A mulher pausou e sorriu de uma forma que fez Dr. Mendes desejar nunca ter feito a pergunta. A terceira é quando não precisaremos mais se esconder. Conforme a noite avançava, mais criaturas nasciam. Cada uma com adaptações específicas, cada uma com um papel definido na nova ordem mundial que estava sendo estabelecida. Dr. Mendes percebeu que estava assistindo ao nascimento literal de uma nova espécie dominante. Mas o pior ainda estava por vir. Por volta das 3 da manhã, uma das criaturas, a que havia falado com ele primeiro, se aproximou carregando algo nas mãos. Era um telefone celular. Doutor, queremos que faça uma ligação. Para quem? Para sua esposa. Dr. Mendes sentiu o mundo desabar ao seu redor. Por favor, deixem minha família fora disso. Sua família já está dentro disso, doutor. Sua esposa está grávida de 3 semanas. Ela ainda não sabe, mas nós sabemos. O telefone tocou na mão da criatura. Uma voz familiar atendeu. Ricardo? Onde você está? Estou me sentindo estranha com náuseas. Maria, escute com atenção, Dr. Mendes interrompeu, sua voz quebrando. Você precisa sair da cidade. Agora. Pegue Sofia e vão para a casa da sua mãe em Minas Gerais. Ricardo, você está me assustando. O que está acontecendo? Mas antes que ele pudesse responder, a criatura desligou o telefone. Tarde demais, doutor. O processo já começou nela também. Em 8 meses você será avô de uma de nós. A última entrada no diário de Dr. Mendes, encontrada semanas depois em seu consultório abandonado, dizia simplesmente: elas não são mais humanas. E o que estão carregando vai mudar tudo. Deus nos perdoe por não ter impedido isso quando ainda era possível. O que aconteceu nas horas finais naquele hospital nunca foi completamente esclarecido. Os únicos vestígios foram as câmeras de segurança, que registraram imagens perturbadoras antes de serem destruídas. As gravações mostravam Dr. Mendes sendo arrastado pelos corredores por várias das criaturas.
Elas não o estavam machucando, pelo contrário, pareciam estar o levando para algum lugar específico. O último frame claro mostrava o médico sendo levado para o subsolo do hospital, para uma área que oficialmente não existia nos mapas arquitetônicos do edifício. 3 dias depois, quando as autoridades finalmente forçaram a entrada no hospital, encontraram apenas salas vazias e um cheiro persistente de algo podre que nunca conseguiram identificar completamente. Não havia corpos, não havia evidências, apenas marcas estranhas nas paredes que pareciam ter sido feitas por algo baboso se arrastando. Dr. Mendes nunca foi encontrado. Sua esposa Maria desapareceu 2 semanas depois, levando consigo a filha Sofia. Vizinhos relataram ter visto a família saindo de casa durante a madrugada, carregando apenas algumas bagagens. Mas as câmeras de trânsito mostraram algo estranho. Maria dirigia, mas algo no banco do passageiro se movia de forma não humana. Nos meses seguintes, hospitais em todo o Brasil começaram a relatar casos similares. Mulheres grávidas chegando em estado crítico, dando à luz criaturas que desafiavam a explicação médica. Mas agora, os médicos eram orientados a manter sigilo absoluto. Protocolos especiais foram criados para lidar com anomalias obstétricas classe X. O Dr. Silva, o biólogo que havia examinado a primeira criatura, recebeu uma promoção repentina para um cargo governamental ultrasecreto. Antes de assumir o posto, ele deu uma entrevista não oficial a um jornalista investigativo. O que vimos no hospital municipal não foi um caso isolado. É parte de algo muito maior, algo que está acontecendo há décadas sem que ninguém soubesse. E o governo? O governo não está tentando parar isso. Eles estão tentando controlá-lo. O jornalista tentou publicar a entrevista, mas sua editora recebeu uma visita de agentes federais no dia seguinte. A matéria nunca foi ao ar, e o jornalista foi transferido para a seção de esportes de um jornal local no interior do Acre. Fernanda Santos reapareceu 6 meses depois em uma pequena cidade no interior de Goiás. Ela havia aberto uma clínica particular de obstetrícia, especializada em casos especiais. Mulheres de todo o país viajavam para ser atendidas por ela, todas chegando no mesmo estágio de gravidez, 8 meses. Um repórter local tentou investigar a clínica, mas nunca conseguiu uma entrevista com Fernanda. As únicas informações que conseguiu foram de moradores locais, que sussurravam sobre coisas estranhas que aconteciam na clínica durante as noites de lua nova. A gente ouve gritos, mas não são gritos de dor de parto normal, contou uma senhora que preferiu não se identificar. São gritos de alegria, como se as mulheres estivessem celebrando alguma coisa. E depois fica tudo quieto, mas às vezes a gente vê luzes estranhas se movendo pela janela. O repórter tentou se aproximar da clínica durante uma dessas noites, mas foi interceptado por seguranças que não pareciam completamente humanos. Eles tinham a altura e estrutura de homens normais, mas se moviam de forma fluida demais, e seus olhos refletiam a luz como os de animais noturnos. Vocês não querem estar aqui, disse um deles, com uma voz que ecoava estranhamente. Este lugar não é para humanos, ainda. O repórter foi encontrado no dia seguinte em seu carro, dirigindo de volta para Goiânia. Ele não se lembrava de nada da noite anterior, mas tinha uma pequena marca no pescoço, como se algo tivesse sugado seu sangue. Quando tentou escrever sobre o incidente, descobriu que havia esquecido completamente como chegar à clínica. Nos anos seguintes, padrões estranhos começaram a emergir em todo o país. Cidades pequenas onde a taxa de natalidade aumentou drasticamente, mas as crianças nascidas eram diferentes. Mais inteligentes, mais coordenadas com habilidades que não deveriam existir em recém-nascidos. Professores de escolas primárias começaram a relatar crianças que sabiam ler antes dos 2 anos, que demonstravam compreensão de conceitos matemáticos complexos, e que pareciam se comunicar entre si de formas que os adultos não conseguiam entender. É como se elas tivessem uma linguagem própria, disse uma professora de Curitiba. Elas olham umas para as outras e sabem exatamente o que a outra está pensando. E às vezes, quando acham que ninguém está prestando atenção, eu as vejo fazendo coisas que crianças normais não conseguiriam fazer. Quando perguntada sobre que tipo de coisas, a professora hesitou antes de responder. Uma vez eu vi uma menina de 3 anos levitar um lápis apenas olhando para ele. Outra vez, um menino de 4 anos fez uma planta murcha voltar à vida apenas tocando nela. E todos eles sabem coisas que não deveriam saber. Sobre seus pais, sobre os outros professores, sobre coisas que aconteceram antes deles nascerem. Psicólogos infantis foram chamados para avaliar essas crianças, mas todos os profissionais que tentaram estudá-las acabaram desenvolvendo transtornos mentais severos. Alguns relataram pesadelos recorrentes onde eram perseguidos por criaturas babosas.
Outros começaram a ter alucinações onde viam tentáculos saindo das paredes. O Dr. Paulo Mendes, irmão do desaparecido Dr. Ricardo Mendes, tentou investigar o desaparecimento de seu irmão por conta própria. Suas pesquisas o levaram a uma descoberta aterrorizante. Registros médicos de todo o Brasil mostravam um padrão de nascimentos anômalos que remontava a pelo menos 50 anos. Meu irmão não foi a primeira pessoa a descobrir isso, disse Dr. Paulo em uma gravação encontrada em seu consultório. Houve dezenas de médicos antes dele, todos que encontraram essas criaturas, todos que tentaram alertar as autoridades, todos que desapareceram misteriosamente. Dr. Paulo havia coletado evidências de casos similares em São Paulo, 1987, Rio de Janeiro, 1995, Salvador, 2003, Recife, 2010, e muitos outros. Cada caso seguia o mesmo padrão: descoberta inicial, tentativa de investigação, desaparecimento do médico responsável. Eles não estão apenas nascendo, continuava a gravação de Dr. Paulo. Eles estão se organizando. As crianças que nasceram há 20 anos agora são adultos, e eles estão em posições de poder. Governo, mídia, sistema de saúde, eles estão em toda parte. A gravação foi interrompida por ruídos estranhos, som de algo baboso se arrastando, seguido pela voz de Dr. Paulo. Eles encontraram meu escritório. Se alguém ouvir isso, não tentem nos encontrar. Corram. Saiam do país se conseguirem. Porque quando eles terminarem de se estabelecer aqui, vão espalhar para o resto do mundo. Os últimos sons da gravação foram um grito abafado e o som de algo pesado sendo arrastado pelo chão. Dr. Paulo Mendes foi oficialmente declarado desaparecido uma semana depois. Sua secretária disse que ele havia saído para almoçar e nunca voltou. Mas a faxineira que limpava o prédio onde ficava seu consultório contou uma versão diferente. Eu vi eles levando ele, sussurrou ela para um vizinho. Não eram pessoas normais. Eles se moviam como se não tivessem ossos, e deixavam um rastro brilhante no chão. E o doutor não estava lutando. Era como se ele quisesse ir com eles. Hoje, quase 5 anos depois do incidente no hospital municipal, o Brasil mudou de formas sutis mas profundas. A taxa de natalidade anômala estabilizou, mas as crianças que nasceram durante esse período estão crescendo e se integrando na sociedade. Algumas se destacam como gênios em suas áreas, crianças que desenvolvem tecnologias revolucionárias que conseguem prever padrões climáticos com precisão impossível, que demonstram habilidades de liderança que fazem adultos o seguirem instintivamente. Outras preferem ficar nas sombras, trabalhando em posições onde podem observar e influenciar sem chamar atenção. São encontradas como enfermeiras em maternidades, técnicos em laboratórios de análises clínicas, funcionários de cartórios onde nascimentos são registrados. E algumas simplesmente desapareceram, voltando para lugares como a clínica de Fernanda Santos ou outras instalações secretas espalhadas pelo país, onde continuam o trabalho de criar a próxima geração. O hospital municipal onde tudo começou nunca reabriu. O prédio foi demolido oficialmente por problemas estruturais, mas os trabalhadores da demolição relataram descobertas perturbadoras. No subsolo encontraram uma rede de túneis que não constava nos projetos originais, túneis que pareciam ter sido escavados por algo que não usava ferramentas convencionais. Nas paredes desses túneis havia marcas estranhas, não hieróglifos ou símbolos humanos, mas padrões orgânicos que pareciam ter sido secretados diretamente na pedra. Quando fotografadas, essas marcas causavam dores de cabeça severas em qualquer pessoa que as olhasse por mais de alguns segundos. Um dos trabalhadores, contra as ordens de seus supervisores, coletou amostras da substância que havia criado essas marcas. A análise revelou uma composição biológica completamente desconhecida, proteínas que não existiam em nenhuma forma de vida terrestre catalogada. O trabalhador tentou levar suas descobertas para universidades, mas todas se recusaram a analisar o material. Quando ele insistiu, foi informado de que elementos governamentais haviam solicitado que o caso fosse arquivado por questões de segurança nacional. Frustrado, ele decidiu postar suas descobertas em fóruns da internet, mas todos os seus posts eram removidos em questão de horas. Sua conta de e-mail foi hackeada, suas redes sociais foram desativadas, e ele começou a receber ligações de números que não existiam, onde vozes inumanas sussurravam coisas em idiomas que ele não reconhecia. 2 semanas depois, ele desapareceu. Sua esposa disse que ele havia saído para trabalhar normalmente, mas nunca chegou ao canteiro de obras. As câmeras de segurança do trajeto mostraram ele dirigindo normalmente até uma certa rua, onde o carro simplesmente sumiu das imagens. Não virou em outra rua. Não parou,
simplesmente deixou de existir nos registros de vídeo. O carro foi encontrado 3 dias depois em um estacionamento de shopping, perfeitamente limpo e sem sinais de luta. As únicas pistas eram marcas estranhas no banco do motorista, marcas que pareciam ter sido feitas por ventosas. O hospital municipal foi fechado oficialmente por reformas estruturais. Nunca reabriu. E Fernanda Santos? Ela desapareceu, junto com as outras mulheres. Mas nos bairros ao redor do antigo hospital, as pessoas começaram a relatar avistamentos estranhos nas noites de lua nova. Criaturas que caminhavam como humanos, mas se moviam de forma errada. Sombras que pareciam ter vida própria. E sempre, o som de algo baboso arrastando-se pelas ruas escuras. Os moradores aprenderam a trancar suas portas e janelas nessas noites, porque sabiam que algo havia nascido naquele hospital, algo que ainda estava crescendo nas sombras da cidade, esperando o momento certo para mostrar sua verdadeira face ao mundo. E se você ouvir um arranhão na sua janela durante uma noite de lua nova, não olhe, porque pode ser que você veja algo que estava melhor esquecido, algo que nasceu da união antinatural entre o humano e o impensável. Se essa história te deixou com os pelos em pé, deixa aquele like maroto aí embaixo. Se inscreve no canal para mais mistérios que vão fazer você questionar tudo o que conhece sobre a realidade. E me conta nos comentários, de que parte do Brasil vocês estão assistindo? Quero saber se tem gente corajosa de Manaus até Porto Alegre acompanhando esses relatos que mexem com o sono de qualquer um.